Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 5 de outubro de 2020, tarde de segunda-feira aqui em São Paulo. Primavera hoje está um pouco mais quente, uma primavera bastante agradável, temperatura bastante agradável aqui em São Paulo. E esse é o nosso programa Três Visões. Estou aqui com o Dr. Fábio Bekele. Fábio, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo jóia? Tudo bem. E aí, pessoal? Então, na semana passada a gente tinha falado um pouco sobre o problema do farsante, né? Ou seja, aquela pessoa que finge ser algo que não é e que não se preocupa em se desenvolver. E eu falava com o Fábio uma preocupação que nós temos, inclusive nós participamos de uma live do Dr. Salvatore, um médico e cientista italiano, que falava sobre as grandes ondas de doença que o Covid iria provocar. E uma delas ele falava sobre as doenças mentais, que é aquela onda provocada pelo fato das pessoas que ficaram dentro de casa e de repente tem, por exemplo, um problema de depressão ou síndrome do pânico, ou seja lá o que for, e que isso realmente pode fazer com que a pessoa piore muito, né? E aí a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre isso, né? Que quando a gente falou na semana passada sobre os farsantes, a gente se referia à parte profissional, mas quantas vezes também nós não estamos sendo farsantes, às vezes para nós mesmos, dizendo que nós estamos bem, quando na verdade nós não estamos bem. Eu mesmo, em muitos processos de coaching recentemente, tenho observado que os funcionários de meus clientes, eles estão passando por algum esgotamento físico, mental ou espiritual, e claro que estão disfarçando, porque como tá todo mundo trabalhando de casa hoje, você só vê o que o cara quer mostrar, e você não está sabendo a hora que ele desliga, se ele está bebendo, se ele está mal, se ele está deprimido e tudo mais. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então eu resolvi perguntar pro Fábio a respeito dessas questões, uma vez que todo o trabalho dele tem a ver com as adaptações, e adaptações físico-neuropsíquicas, eu sempre erro, né? Neuropsicofísicas, né? Neuropsicofísicas, né? Eu sempre erro a sequência do que ele fala, enfim. Mas eu queria entender com ele exatamente isso, quer dizer, que tipo de preocupação as pessoas têm que ter para elas identificarem que de repente elas não estão fingindo para si mesmas que estão bem, quando na verdade elas não estão bem. Pode ser, inclusive esse fingimento pode ser já um resultado de uma adaptação disfuncional de longa data, né? O próprio fingimento em si? Isso, tá, quer dizer, então se você está fingindo, você já tem um problema. Porque o que acontece, né? Desde que surge a vida, desde Sim. a concepção, a gente se adapta. Certo. Se adapta no sentido de sobreviver e se desenvolver. Sim. Né, com adaptações funcionais, e quando a interação com o ambiente gera alarmes de sobrevivência, Certo. Que a gente chama pode criar uma improvisação adaptativa que a gente chama de adaptação disfuncional. Entendi. Quer dizer, existem dois tipos de adaptação, a funcional e a disfuncional. Disfuncional. Entendi. A maior parte das adaptações são funcionais, então a gente se desenvolve. Uhum. Então o próprio neurodesenvolvimento, o próprio desenvolvimento da pessoa é uma sequência ordenada de adaptações. Então você começa a andar, aí isso promove uma estrutura muscular que melhora a parte fonatória, a parte de mastigação. Entendi. Disso daí a gente tem uma melhora do processamento de linguagem. Uhum. Então você começa a pensar melhor, a calcular. A linguagem é uma adaptação singular no ser humano, né? Sim, sem dúvida, única. Então, que inclusive a gente tem resultados bons aqui, e me fascina toda vez que a gente tem respostas nesse aspecto, né? Sim. Bom, a adaptação faz parte da vida, certo. Da flutuação da vida, né? A hora que você quiser. Bom, tá. Então, a parte da flutuação da vida, né? Bom, a gente teve uma interrupção aqui, não sei como é que eu vou encaixar isso aí, mas enfim, você falava então que a adaptação é a flutuação da vida, ou a flutuação da vida é a adaptação? Faz parte da flutuação da vida. Faz parte da flutuação da vida, entendi. E aí o que acontece? O resultado, a expressão adaptativa maior disso, que a gente pode estudar desde a parte biomolecular, é o comportamento humano. Sim. Então você tem um funcionamento melhor desde dentro da célula, né, dos fluxos iônicos e tudo. Isso sistemicamente se reproduz nas diversas funções, digestória, circulatória, cognitiva e comportamental. Entendi. Então, quando a gente fala de
de simulação ou de farsantes, né? A gente está falando de uma adaptação disfuncional, a princípio, comportamental, né? Que foi uma consequência dessas disfunções acumuladas ao longo da vida. Entendi. Então, assim, o cuidado, em primeiro lugar, né? Todo mundo pode ter algum tipo de simulação expressa. Sim. Até pelo tipo de educação que a gente pode ter tido, baseado, infelizmente, em conceitos cartesianos e tudo mais, né? Sim. O primeiro cuidado é saber que existe esse viés. O segundo é observar, de forma prática, se tem disfunções maiores acontecendo. Por exemplo, a oscilação de humor é uma coisa teoricamente fácil de se observar, né? Mas você pode ver alteração de sono. Também. Cada vez é muito frequente nessa época. É verdade. É difícil de não ter alteração de sono. Imagino. E o sono, fisiologicamente, ele é fundamental para o bom funcionamento de todo o corpo, né? Não só do mental. As mulheres, a gente pode ficar atento aos ciclos hormonais, menstruais. Sim, né? sim. Alguns tipos de compulsões, então coisas mais evidentes, mais frequentes como doce, alimentação, ou coisas menos frequentes como outros tipos de vício, ou limpeza também. Sei. Tendo uma onda, né, de comportamento verdade, né? de limpeza, sim. Engraçado, agora que você falou que eu lembrei, né? Por exemplo, tem aquele filme, puxa, como é o nome dele? É de um empresário americano que ele fez carros e também aviões, né? Fez o maior avião com hélices turbofano do mundo, e ele era fanático por limpeza, porque ele tinha medo de bactérias, tudo para ele. E engraçado que a gente via isso no filme como sendo uma coisa ruim, e hoje a gente acha que isso é bom por causa do Covid. Mas que para a gente for pensar isso para um vírus, sim, é quase que uma fantasia, né? É uma fantasia, né? É impossível, né, fazer isso. Vírus é complicado. Bom, e aí a gente pode então ver esses comportamentos alimentares, de limpeza, isso tudo pode dar indício de que a saúde mental está precisando de algum suporte. É interessante quando você fala isso, Fábio, porque o que eu percebo na área executiva é que, em geral, os executivos hoje eles estão muito preocupados em se adaptar ao grupo. Ou seja, é claro que quando você entra numa empresa, você tem que se adaptar à cultura da empresa, às pessoas e tudo mais. Mas hoje, me parece que essa adaptação ela é feita quase que vamos dizer assim, num nível de adolescente, entendeu? Ou seja, eu vou me adaptar às pessoas não porque realmente isso é positivo e eu vou conseguir convencê-las de uma determinada ideia que às vezes é diferente até do que o grupo está falando, mas para eu ser aceito. Ou seja, parece que hoje todos os adultos viraram adolescentes. Aliás, uma das frases mais comuns que eu vejo nas empresas o senso de pertencimento. E eu falei, mas o senso de pertencimento, por que assim, se a pessoa está contratada pela empresa, ela já pertence, não há, objetivamente, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas a pessoa tem que ter a sensação de que as pessoas gostam dela, de que está pertencendo. Faz parte da turma. O que é um comportamento totalmente adolescente. O adolescente precisa disso, até para a sua formação psíquica, vamos dizer assim. Agora, uma pessoa adulta querer pertencer, foge realmente da questão. Demais. E até mesmo vendo essa questão do uso das máscaras, quando eu vejo a pessoa usando as máscaras dentro do carro sozinha, ou então usando na rua e tal, fala engraçado, né? Parece que ela pertence ao grupo que todo mundo está usando, então parece que ela se sente bem, não porque isso é efetivo ou não, mas porque ela pertence àquele grupo. Isso também é algo relacionado com adaptação disfuncional ou não? Isso é outra coisa. Isso também é um comportamento. É um comportamento. Entendi. Que pode passar mais pela aceitação mesmo do que pela razão. Do que pela razão, né? Entendi. E aí você pode ter formas de isso vir à tona, né? Intencionalmente ou não, né? E é curioso, né, Fábio? Porque isso sempre vem junto com um racionalismo, né? Com uma explicação lógica daquilo e tal, né? Outro dia eu vi um tweet que me fez pensar bastante, eu não sei o quanto isso se isso é simplório demais ou se isso realmente está correto, mas a pessoa escreveu algo mais ou menos assim: se a máscara funciona, por que a distância de 2 metros? Se a distância de 2 metros funciona, então por que a máscara? Se a máscara e a distância de 2 metros funcionam, então por que a vacina? E se a vacina funciona,
funciona, então por que todo mundo tem que ser vacinado? E eu confesso a você que eu olho essas perguntas e falo, realmente eu não sei onde é que está a razão de tudo isso aí. Mas eu não sei se você acha isso muito simplório ou não. Eu acho que faz sentido. Se a gente pegar a máscara e você sente cheiros pela sim, máscara, sim, claro. Muitas vezes o odor, a partícula de odor pode ser maior que um vírus. Maior que um vírus, então é sinal que está passando coisa maior que vírus. Então muitas vezes justifica mais essa sensação de pertencimento, de aceitação do grupo, do que de estar fazendo algo por algo que está fazendo o mundo sofrer, mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso. E só para a gente concluir, até você falou um pouquinho sobre a questão da sinceridade, né? Quando nós estávamos organizando aqui para conversarmos, e ele falou sobre a sinceridade, né? E a minha questão, eu fiquei justamente pensando nisso, né? O quanto que nós estamos sendo sinceros uns com os outros nessas situações, quer dizer, ou seja, na minha visão, você realmente está vendo isso, você está sentindo isso, você está dizendo que está sentindo, está vendo a realidade, ou você realmente está querendo pertencer ao grupo, ficar de bem com todo mundo? Mas você falou de sinceridade num nível até mais elevado, né, Fábio? Quem fala bastante disso também é o professor Olavo, né? Sim, sem dúvida, fala bastante. Que é olhar a realidade concreta, de forma sincera, e aí ter primeiro essa relação sincera com Deus, que é o fim último, né? Sim, claro. Que é o alfa e o ômega, né? Sim, sim. Muitas vezes as pessoas podem não estar sendo sinceras com quem é onisciente, né? Exatamente, que ele sabe qual é a verdade. E aí começa talvez o maior problema, né? Sem dúvida. Então pedir a graça de ter essa clareza e essa sinceridade de estar presente, né? E muitas vezes isso, especialmente no sacramento da penitência, né? Sim, sim. Isso é fundamental para um caminho de ascese, né? Tanto é que uma frase do professor Olavo que me marca muito é quando ele diz que nós devemos rezar ou pedir a Deus para que Ele nos mostre as verdades, dizer para Ele, olha, mostre-me a verdade porque eu quero ser sincero com você. E isso eu acho uma orientação incrível para nós mesmos, não apenas no diálogo com Deus, nas nossas preces, mas também com as próprias pessoas à nossa volta. E para você ver o quanto que a gente tem adaptações disfuncionais presentes. É inacreditável. Pedir uma graça sobrenatural, né? Inacreditável. Diante das dificuldades da natureza, né? De adaptações disfuncionais. Mas eu acho que justamente essa sinceridade que faria com que a gente tivesse uma menor necessidade de adaptação para aquilo que não é verdadeiro e uma adaptação funcional para aquilo que é sincero, real e que realmente deve ser motivo de nosso desenvolvimento e mesmo das nossas curas, né? Entendo assim. Sim. Alguma coisa assim. Muito bom. Muito bom, bacana. Estou vendo aqui, estou pensando agora, Silvio, do caminho da elevação para a mente para Deus, ou do itinerário da mente para Deus, né? Sim. Mas pode ficar para uma próxima aí. Esse é um livro? Tem o livro de São Bellarmino e o livro de São Boaventura. Né? Ok, como é que chama o livro então? Só repetindo. O de São Boaventura é Itinerário da Mente para Deus. Itinerário da Mente para Deus. E de São Bellarmino puxa, a gente coloca aqui. Eu coloco embaixo aqui o nome agora. Elevação da Mente para Deus. Elevação da Mente para Deus. A partir dos 15 degraus das coisas criadas. Bom, agora eu fiquei curioso, mas a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo, porque o tempo ali já tá bastante extenso. Mas vamos encaixar esse tema nos nossos próximos assuntos. Esperamos que esse nosso bate-papo seja útil a você para ideias e sementes de ideias. Se você gostou, deixe um comentário aqui, dê um like e compartilhe. Fábio, obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, pessoal.